As eleições do Conselho Tutelar acontecem agora, dia 1º de outubro. E para conversar com a gente hoje, nós temos a Daiane Castro. Daiane, tudo bem? Tudo. Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui no Grupo CR conversar com a gente sobre essas eleições. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Eu quero saber quem é a Daiane, um pouco da tua trajetória de vida até agora e o que te levou a se candidatar ao Conselho Tutelar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Daiane, né, Daiane Castro. Eu tenho 34 anos, eu tenho licenciatura em pedagogia, sou mãe do João, casada, faço pós-graduação em psicopedagogia hospitalar e terminando agora minha pós, pretendo começar o serviço social, né? Eu já trabalhei em escola de educação infantil durante 1 ano e meio, né? Não aqui, porque eu venho de outra cidade. Sim. Escolhi Rolante para ter a minha família, ficar aqui, né? Porque a gente nasce, né, num lugar e escolhe outro. Eu escolhi Rolante porque eu gosto do povo, né? Esse povo é assim, eles te recebem muito bem. Sim. É uma cidade tranquila para te criar, Tu né, te teus identifica filhos. com o Rolante? Sim, eu gosto dessa tranquilidade, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que é um povo muito acolhedor e que ajuda muito aos próximos. Então isso é uma comunidade, né? Então isso nos Legal. faz nos sentir muito bem. Por que ser conselheira tutelar? Eu trabalho como visitadora do PIN. O Uhum. PIN é o programa Primeira Infância Melhor e o PCF, que é o programa Criança Feliz. É a primeira vez que eu trabalho com famílias diretamente, né? Sim. Então, assim, ó, a gente vai nas casas toda semana, fazer as visitas. Eu gostei muito dessa parte. Além, eu sou, né, professora, mas, né, eu gosto disso, desse calor que a gente recebe, porque assim, acho que precisam, as famílias precisam, as crianças precisam dessas ajudas. Então, assim, ó, quanto mais eu for trabalhando com isso, mais eu fui me identificando e mais eu fui gostando. Então, eu quero ser conselheira tutelar para poder fazer muito mais, tanto pelas crianças e pelos adolescentes, quanto pelas famílias. Porque as famílias também, muitas vezes, elas precisam de um auxílio. Às vezes, Sim, assim, ó, de um apoio. sim, a gente vê muito hoje isso, sabe? Porque, às vezes, assim, ó, a gente atende as crianças, só que, às vezes, as famílias, elas precisam só daquele, às vezes, de uma palavra, pode fazer a diferença na vida delas porque são famílias muito mais vulneráveis. Então, elas precisam muitas vezes desse apoio que elas não têm. Perfeito. E eu quero que na tua ótica tu me diga o que é o conselho tutelar, né? Para quem não sabe, o que seria um conselho tutelar e o que um conselheiro tutelar faz dentro desse universo. O Conselho Tutelar resiste em representar a sociedade, né, infanto-juvenil, né, dando mais saúde, educação, dignidade, Sim. né, que a gente precisa muito. Eu acho que o conselheiro ele tem que representar, né, a comunidade, o infanto-juvenil na sociedade, dando mais saúde, educação, dignidade a todas as pessoas. Eu acho que um conselheiro ele tem que trabalhar também com as famílias, fazer um diferencial na família, em cada família, e com muito mais humanidade e empatia, sempre vendo o outro lado da moeda, porque a gente não pode nunca chegar com pré-julgamento. A gente sempre tem que chegar e ver o que realmente está acontecendo. Eu acho que para um conselheiro tutelar ele tem que chegar sem pré-julgamentos e tentar fazer o diferencial naquelas famílias. E além de tudo, acima de tudo, trabalhar com as leis. Daiane, baseado no que tu acabou de falar, como que é possível defender os direitos da criança e do adolescente e qual o papel da família nesse contexto? A família. Eu acho que a família, em primeiro lugar, ela tem que dar amor. Né? Primeiro, a base de tudo é o amor. Sim. Porque o amor e o respeito faz com que as crianças elas cresçam num ambiente mais saudável. E isso é fundamental para uma criança, um ambiente saudável. Então a família, ela tem que tentar sempre acolher em primeiro lugar, assim como o conselheiro também tem que sempre acolher essas crianças e os adolescentes. Então acho que eles têm que trabalhar em conjunto, tanto a família como o conselho tutelar, para tentarem, da melhor forma possível, achar uma solução para aqueles problemas que vêm acontecendo muito. Que às vezes não é só o chegar lá e querer impor as leis. Às vezes a gente pode fazer um diferencial naquela família. E qual é o teu posicionamento sobre os casos de abuso sexual e vulnerabilidade? A gente acha que por muitas vezes o abuso ele vem só das famílias vulneráveis. Só que não. A gente tem as pessoas têm muito esse pensamento. Só que às vezes ele vem da onde a gente menos espera, principalmente de pessoas que a gente menos espera. Sempre quando fala para as pessoas, ai, aconteceu isso, ai, a família era vulnerável.
Tem famílias com muitos estudos, com muito conhecimento, aonde acontece isso. E as pessoas esquecem, né? Às vezes, por elas terem tanto isso, elas acham que não pode acontecer com elas. E aí é que está o problema. A gente tem que estar sempre atento. E a questão do abuso é uma questão muito delicada. Porque Sim, a verdade. gente, só em escutar essa palavra, já fica assim, mexe com a gente. Não só, acho que todas as pessoas, principalmente a gente que tem filho. Eu acho que a gente tem que tentar sempre fazer palestras, divulgar mais, conscientizar mais, somente as crianças, pedir ajuda, sabe? Explicando todo dia para elas o que pode, o que não pode ser feito, se a pessoa chegar perto, o que ela não pode fazer. Eu tenho um filho de 3 anos que eu digo para ele: ninguém pode tocar ali, meu amor. Sim, Só a mamãe ou o orientar, papai. né? A mamãe te Exato. dá banho, o papai te dá banho. Mas ninguém toca ali, meu amor. Eu sempre digo para ele com 3 anos, porque a criança ela já entende. E às vezes a gente acha, ah, aconteceu porque um pai foi denaturado. Não, não. Às vezes as pessoas só estão ali à espreita para fazer o mal. Então por isso que a gente tem que, desde pequenininho, conscientizar eles o que é o melhor. Porque assim, ó, as crianças elas já começam a entender. E no momento, às vezes, que tu explica para elas, quando pode isso, alguém até, não só a questão de acontecer o ato, mas assim, de tentarem, porque acontece muito essa questão da tentativa, a Sim, criança poder pedir socorro, né? Porque quando a gente explica para eles, claro, às vezes eles não vão entender completamente, então a gente tem uma maneira, uma linguagem diferente para falar para eles. claro, claro. Então, assim, ó, daí a gente tem bastante chance da criança, quando ela é avisada, ela pedir o socorro. E isso é muito Orientada, né? importante, E não sim. achar que aquilo é uma coisa normal, que tem alguém tocando Sim. nela. Ah, Porque é acontece normal. muito com a criança quando ela é pequena. Ela acha, o tio me tocou, mas é que o tio estava brincando. É, era só uma brincadeira. É. E às vezes não é brincadeira. Então, por isso que a gente sempre explica, eu sempre digo, por mais que seja pequenininho, sempre é bom, desde o começo, sempre explicar o que pode e o que não pode ser feito. Isso é muito importante, não só para as famílias vulneráveis, para todas as pessoas. Para todos, né? Até Sim, porque isso é a para lei é para todos. todos, né? Sim. Porque as pessoas às vezes acham, mas é que fulano é mais pobre, daí tem mais risco. Não. O mal não tem idade, não tem cor e não tem classe social. Ótimo. Daiane, acesso à educação de qualidade. Como garantir esse direito? Eu acho que a escola tem que trabalhar junto, em parceria com outros órgãos, principalmente também com as famílias, porque tem muitas famílias que vão a escolas que não têm condições, assim como tem aquelas que Sim. têm. Daí aquela criança que vai para a escola, principalmente na época de inverno, que não tem um tênis bonito, não tem uma roupa legal, Tem criança que nem tênis nem tem, né? tem. Às vezes. Sim, a gente trabalha com isso, a gente sempre tenta ajudar bastante. Eu acho que deveria ter alguns programas para ajudar mais essas crianças, Uhum. sabe? Porque essas famílias a conseguir algumas coisas. Eu vejo que algumas escolas têm o material para todos, que todos ganham a mesma mochila, todos ganham o mesmo caderno, todos ganham o material ao todo, para que todos sejam iguais. Assim não há discriminação, né? Ótimo. Porque é muito importante, É porque aquela verdade. criança que tem uma classe social com melhores condições, ela provavelmente vai estar melhor. Ela já vai para ela se sentir inferior a outras. Por quê? Porque fulano vai rir de mim, Sim, eu vai não quero ir falar, na aula. sim. E a gente precisa muito tirar isso para que todos sejam bem acolhidos, a inclusão de todos nas escolas. Então a gente tem Uau. que fazer um trabalho em parceria para conseguir que isso cada vez mais vá melhorando. E na tua visão, o que pode ser melhorado ou modificado na nossa região? Eu acho que a nossa região ela precisa de mais. O diferencial que eu acho que precisa de mais empatia, Uhum. humildade, em primeiro lugar. Uhum. Porque eu trabalho com pessoas, e eu digo pela questão da humildade assim, ó. Eu não posso chegar em alguém me achando melhor que ela, se eu já vou prestar uma assistência para ela. Eu Sim, acho que sim. nós temos que chegar com respeito, porque todos merecem esse respeito, né? Eu sempre digo assim, ó, que eu pretendo tentar muito mais palestras de uma forma diferenciada, porque quando a gente vai contar uma história para uma criança, quando a gente vai ensinar um conteúdo para uma criança, às vezes o diferencial para que ele preste atenção naquilo é o jeito que é mostrado, o jeito que é apresentado. Sim. Tem que estar dentro Talvez do universo dele, deles. né? Os adolescentes hoje eles vivem muito com o modo digital, com os vídeos, sabe? Então assim, a gente tem que tentar fazer com que eles nos escutem. E para Sim. isso, muitas vezes, a gente tem que apresentar de uma forma bem diferente, né? Entrar no ritmo deles para que eles consigam nos entender também. Sim. Acho que é isso. E quais são os valores que você mais preza, os valores que você não abre mão? Caráter, Boa. dignidade, respeito
e, acima de tudo, responsabilidade. Daiane, foi um prazer te receber aqui. E agora eu gostaria que tu fizesse um pedido para a população para ir votar no dia 1º. Passa o teu número e faz teu convite. Pode ser nessa câmera aqui. Meu nome é Daiane Castro. Preciso muito da ajuda de vocês no dia 1º agora, no domingo. É muito importante que todos os cidadãos vão votar, porque quem decide é a população. Então eu conto com todos vocês. Eu pretendo agir com muita humildade, respeito, dignidade, para juntos fazermos o melhor pelas nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada a todos. Qual é o teu número? Meu número é o 18. Número 18, ok. Muito obrigado. Eu que Parabéns. agradeço.